Será que é um verdadeiro avivamento? Será que é fogo de palha? Bom, alguns comentaristas, alguns pastores e até teólogos também dizem, na verdade todos têm sido muito prudentes em dizer que não dá para avaliar exatamente o que está acontecendo ali, porque na verdade os frutos que vêm depois é que vão determinar se é um avivamento verdadeiro ou não, né? Se é fogo de palha, como se diz. Primeiro, eu já quero dizer para você que nós não vamos chegar a bater o martelo em uma conclusão. Olha, pastor, é assim, é o reavivamento que está acontecendo, o que foi profetizado ou não, não é um reavivamento, apenas um emocionalismo. E é por isso que eu não determinei. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. O resultado de Asbury a gente vai ver daqui a algum tempo. Qual é o fruto, qual é o resultado desse avivamento? Meu coração se encheu de tristeza, porque eu pensei assim, é provável que quando a minha igreja veja isso, de cara julgue, e não olhe para isso como sendo a possibilidade de Deus amar aquelas pessoas e ter tocado alguém para começar aquilo que já dura mais de 200 horas. Meus irmãos, isso não é normal. Olá, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Mais uma vez, o assunto será sobre o avivamento de Asbury. Nós não desejávamos mais falar sobre isto, mas infelizmente nós vemos a necessidade de continuar falando um pouco mais sobre este avivamento. O culto ele parou lá nos Estados Unidos, em Wilmore. Parece que acabou na quinta-feira. Sobre o findar deste avivamento, eu gostaria de ler alguns trechos de alguns artigos que nós pegamos aqui. O primeiro é do site Christianity Today. Neste primeiro site nós vamos ver qual foi a influência deste avivamento em Asbury. Então diz assim, ao mesmo tempo que estava acontecendo o culto, a escola ouvia relatos de cultos de oração em outras faculdades e universidades cristãs. Na Samford University, no Alabama, um aluno começou a cantar na capela à noite e logo centenas se juntaram a ele. Continuou durante a noite e continuou no dia seguinte. Na Lee University, no Tennessee, estudantes foram vistos correndo para a capela. Uma caloura disse a um repórter local que achava que era apenas um evento imitador, até que ela mesma foi. O espírito estava 100% se movendo naquele lugar, disse ela. Algo semelhante aconteceu em Cedarville University, em Ohio. E houve relatos de orações prolongadas, cânticos, confissões e testemunhos em Baylor, Belmont, Campbellsville, Hannibal LaGrange, Valley Forge, Milligan e outras escolas. Isso me lembra um serviço na véspera de Natal, disse o porta-voz de Asbury, Abelau, ao CT. Estávamos segurando uma vela e agora estamos passando. E é isso que você quer. Você não quer ser o único segurando a vela. O comitê ad hoc sentiu uma sensação de alívio. O fogo estava se espalhando e eles haviam sido fiéis à sua parte. Eles decidiram anunciar que as coisas iriam acabar. A partir da terça-feira, 21 de fevereiro, eles limitariam o serviço a menores de 25 anos, mas transmitiriam ao vivo todas as noites a partir das 7h30 da noite. Em seguida, terminariam à meia-noite de quarta-feira, 2 semanas inteiras depois que alguns alunos permaneceram na capela para conversar e orar e cantar, e então sentiam um vento sagrado. No outro artigo da CBN News, aqui, ele também vai falar um pouco sobre a influência deste avivamento em Asbury. Os líderes de Asbury disseram que o avivamento agora sairá do campus para continuar em outros locais na área central de Kentucky, embora não seja claro onde isso possa ocorrer.
Como parte da intenção de Asbury de encorajar e comissionar outras pessoas a sair e compartilhar o que experimentaram, todos os cultos serão realizados em outros locais e não mais na Asbury University, anunciou a escola. Incentivamos os hóspedes a utilizar essas outras instalações designadas para adoração e reunião. Mais informações serão compartilhadas. Vi várias manchetes com títulos sugerindo que estamos encerrando os cultos de avivamento ou que estamos programados para encerrar o avivamento, disse Brown no início da semana. E embora seja verdade que a noite de quinta-feira encerrará nosso último culto no Hughes Auditorium, aqui no campus de Asbury University, sabemos que não é uma conclusão para corações famintos sendo tocados e respondendo, buscando a Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos claramente que o culto lá em Asbury, ele findou. Mas a sua influência não se finda com ele. Como nós já falamos no último vídeo, isso que aconteceu, irmãos, é um grande sinal de que nós estamos perto do breve retorno de Cristo Jesus. E assim como o coronavírus, que ele se amenizou, mas as suas consequências e influências, eles chegam aos nossos dias, assim também este culto. Ele pode ter acabado, mas as suas influências, elas permaneceram. E nós vimos que a sua influência, ela foi abrangente e avastadora. Um falso avivamento, irmãos, maior do que este está para chegar. Mas o real motivo, irmãos, de nós fazermos mais um vídeo falando sobre o avivamento de Asbury, é que nós vimos algumas coisas no meio adventista que nos entristeceram um pouco. E nós queremos aproveitar o momento, o acontecimento, para trazer lições para cada um de nós. Era exatamente o que Cristo fazia. Irmãos, infelizmente, nós vimos pastores conhecidos, grandes influenciadores nas redes sociais, inclusive, a não dar o sonido certo sobre este avivamento em Asbury. E por conseguinte, nós vimos muitos adventistas leigos indo na onda de pensar na possibilidade do que aconteceu em Asbury ser algo verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Muitos querem apelar para a sinceridade das pessoas que estavam lá, para qualquer coisa nesse sentido, mas nós não podemos ter dúvidas, irmãos. E é por esses pastores e influenciadores não dar a trombeta, o sonido certo sobre isso que aconteceu, é que nós estamos fazendo este vídeo. Pastores evangélicos dizerem que nós precisamos esperar os frutos deste avivamento para ver se é algo verdadeiro, isso é compreensível, irmãos. Pastores evangélicos. Isso é compreensível porque eles não possuem a luz que nós possuímos. No entanto, pastores adventistas, influenciadores adventistas, dizer a mesma coisa, que nós esperamos ver resultados para ver se é algo verdadeiro, isso não é nada compreensível. Pelo contrário, isso é negar a verdade adventista que nós temos. Para aqueles que são espirituais, as coisas se discernem facilmente. É só olhar para a música, é só olhar para a adoração. Nós não estamos lidando aqui com as pessoas. Nós não estamos falando aqui da sinceridade das pessoas. Sabemos que lá estavam muitas pessoas sinceras, mas nós precisamos saber que muitos serão sinceramente enganados e serão sinceramente perdidos. Sinceridade não é tudo. Pedro, quando disse que não ia negar Jesus, o desejado diz que ele estava sendo sincero, mas ele não conhecia a si mesmo. Na sua sinceridade, ele estava enganado e ele ia negar Jesus. Mas o nosso objetivo aqui não é falar das pessoas, é falar do que aconteceu neste movimento, neste chamado avivamento. É importante que nós compreendamos isso que aconteceu, porque nisso nós já vimos, irmãos,
o povo de Deus, de alguma forma, mesmo que pequena, se dividir. E eu fico pensando o que vai acontecer quando milagres começarem a ser feitos e o poder de Satanás ser manifesto de forma mais abrangente. Eis a primeira pergunta deste vídeo. Como adventistas, qual deveria ser a nossa posição quanto a Asbury? Será que nós deveríamos ficar neutros, como o que eu acabei de falar? Dizer que o que aconteceu lá nós não podemos discernir ainda, precisamos ver os frutos, isso é ficar neutros, irmãos. Mas para aquele que já tem luz sobre isso, qual deve ser a nossa resposta? Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que disso passar vem do maligno. Testemunhos para a Igreja diz: se Deus aborrece um pecado mais do que outro, do qual o seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência, como é agora. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. A palavra é clara. Indiferença e neutralidade nessa situação é um pecado grave. A repreensão de Deus está sobre esses pastores que, infelizmente, não deram à trombeta o sonido certo. No último vídeo, nós já falamos, nós demos ali um respaldo bíblico sobre o que é um avivamento. Agora nós vamos usar mais o espírito de profecia e mais uma vez nós vamos falar o que é um avivamento. Então há um texto conhecido que ele diz: reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Então, de forma clara, o espírito de profecia ele nos fala que reavivamento é uma coisa, reforma é outra, mas no realizá-los, eles precisam se fundir, eles precisam se misturar, eles precisam estar unidos, juntos, porque um não é eficaz sem o outro. No entanto, nós vamos focar mais aqui no que é chamado de reavivamento, porque o que foi dito sobre Asbury foi dito que lá ocorreu um avivamento. Avivamento, como nós vimos, ou reavivamento, é uma ressurreição da morte espiritual. E isso acontece a partir de uma dotação especial de Deus, do Espírito Santo. Deus comunica o Espírito Santo sobre um indivíduo ou sobre um povo, e isso é chamado de avivamento. É por isso que em Apocalipse 11:11, o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida vindo de Deus. Porque o Espírito Santo é ele quem dá vida espiritual. E a própria palavra avivamento, ela traz essa ideia de renovação da vida espiritual. Portanto, um avivamento ou reavivamento, ele tem a ver com uma dotação especial do Espírito Santo. Isso acontece a um indivíduo ou a um povo. É muito importante nós frisarmos isso. Um avivamento ele pode ocorrer para um indivíduo especialmente, né? O indivíduo ele pode ser dotado do Espírito Santo de forma individual, de forma subjetiva, mas também um povo, ao buscar Deus, eles também podem ser dotados de especial dom do Espírito Santo. O que aconteceu em Asbury é chamado de avivamento, isso se encaixaria em um avivamento grupal. Agora, nós precisamos saber uma coisa clara e uma coisa óbvia. Um falso avivamento, motivado ou usado por Satanás, ele leva a uma falsa adoração. Isso precisa ficar claro. O avivamento que aconteceu em Asbury, ele reuniu pessoas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro foram lá para Asbury para acompanhar o que estava acontecendo. A fila para entrar na igreja onde estava ocorrendo o principal culto estava no campus inteiro. E nós perguntamos, o que estava acontecendo naquele culto era algo falso ou verdadeiro? Alguns querem afirmar que
Nada no sentido pentecostal estava acontecendo. Inclusive, adventistas afirmaram isso. Mas será que é verdade? O que estava acontecendo lá era uma falsa adoração, uma verdadeira adoração? Para aquele que tem a mente espiritual, vai entender o próximo vídeo. Irmãos, isso é uma verdadeira adoração? Como um adventista, então, ele pode afirmar que os frutos disso ainda precisam ser vistos? Bem, infelizmente, nós entendemos isso quando nós vemos a triste situação da nossa própria igreja. Quando nós vemos a triste situação das músicas da nossa própria igreja. Os pastores que aceitam as músicas que são tocadas nas nossas igrejas, realmente eles não podem falar muito contra o que aconteceu em Asbury. Como está a situação da nossa igreja? Conheça agora os motoqueiros e mostra! Declaramos aberto o primeiro Cambuí Pernambucano e mostra! Todos os pastores do estado do Pernambuco. Ó, queridos irmãos, não temos o menor prazer em falar sobre essas coisas, em demonstrar essas coisas. Nós dizemos com tristeza e com pesar, nós demonstramos estas coisas para que os irmãos acordem, para que nós reconheçamos a triste realidade do nosso meio e para que nós peçamos perdão a Deus pelo que nós estamos fazendo.
Nosso sentimento é de tristeza, irmãos. Não obstante, a trombeta precisa ser tocada no sonido certo. Voltando ao assunto principal deste vídeo. Antes de nós entrarmos no que nós vamos falar, nós queremos mais uma vez reafirmar que nós precisamos fazer diferença sobre indivíduo e sobre povo. É muito importante nós fazermos essa separação. Não estamos tratando de pessoas individualmente. Não estamos tratando das pessoas que começaram este avivamento em Eastport. Não estamos tratando do pastor que fez a última pregação antes do avivamento começar. Não estamos falando das pessoas que foram lá. Nós estamos falando do contexto geral. Não estamos falando aqui das pessoas individualmente. Não estamos falando de um avivamento de forma individual. Nós estamos falando do todo, do avivamento como um grupo. É muito importante nós entendermos isso. Nós fazemos a pergunta: protestantes como um povo podem ser dotados de uma porção especial do Espírito Santo? Ou seja, eles podem ser reavivados? Eles podem ser avivados? Para responder essa pergunta, gostaria de fazer outras perguntas e levar os irmãos a pensar. Se nós ouvíssemos que os muçulmanos, mesmo adorando Alá, eles estavam sendo reavivados, isso seria falso ou verdadeiro? Se nós ouvíssemos que os judeus, mesmo rejeitando a Cristo, eles estivessem sendo reavivados, esse reavivamento seria falso ou verdadeiro? E suponhamos que os babilônicos ainda existissem, aquela nação ímpia com seus deuses pagãos. Se nós ouvíssemos que estava acontecendo reavivamento entre eles, isso seria falso ou verdadeiro? E agora eu pergunto: reavivamento entre os protestantes, falso ou verdadeiro? Irmãos, em nenhum desses reavivamentos seria verdadeiro, a menos que estes grupos aceitassem a verdade. O reavivamento entre muçulmanos só seria verdadeiro se eles aceitassem a Cristo e rejeitassem Alá. O reavivamento entre judeus só seria verdadeiro se eles aceitassem o Messias. O reavivamento entre os babilônicos só seria verdadeiro se eles rejeitassem a idolatria pagã e eles aceitassem o verdadeiro Deus. A mesma coisa se aplica aos protestantes, irmãos. E nós vamos demonstrar isso muito claro através do que nós vamos falar ao longo deste vídeo. Disse-lhe então Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus ele diz que enquanto nós temos a oportunidade de ter luz, nós precisamos andar na luz. Se nós não andarmos na luz, nós ficaremos em trevas. Agora, se nós ficamos em trevas, nós não podemos ser avivados. Por quê? Rejeição de luz é rejeição do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem produz avivamento. Em Apocalipse 4, verso 5 diz: havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, na linguagem apocalíptica, o Espírito Santo ele é chamado de 7 lâmpadas. Nós vamos nos lembrar que no mesmo Apocalipse, a igreja ela é representada por um candelabro. E a luz, a chama da igreja, então, é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele é a luz da igreja. É ele que traz a vida para a igreja, como nós já falamos. É ele que traz o verdadeiro avivamento. E Jesus disse: aquele que não anda na luz fica nas trevas. Isso quer dizer o quê? Aquele que não acompanha a luz que vem do céu, este perde a chama e não pode ser avivado. De forma muito simples, aqueles que não acompanham a luz que Deus dá, esses não podem ser avivados, a menos que aceitem a luz. Nós vamos ver isso muito claramente, Paulo falando sobre os judeus, por exemplo. Quais eram os privilégios dos judeus?
os quais são israelitas, diz Paulo, aos quais pertencem a adoção e a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, de quem são os patriarcas e de quem descende Cristo segundo a carne. Esses eram seus privilégios. Mas Jesus, ele infelizmente falou algo muito triste para eles. Jesus disse: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que produz os seus frutos. Os judeus foram amplamente privilegiados, como nós lemos, mas eles não produziram obras equivalentes à luz que receberam e estavam rejeitando a luz vindo do céu no próprio Filho de Deus. Portanto, Jesus falou que o reino de Deus, os privilégios que haviam sido dados a eles, seria passado deles para um outro povo que desse os verdadeiros frutos. E é por isso que nós vemos em Cristo nascendo não uma nova religião, mas o verdadeiro judaísmo, que agora sob o nome de cristianismo. Em Mateus 23, 38, Jesus estando no templo, ele disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ellen White, comentando sobre isso, ela disse: mas Israel como nação divorciara-se de Deus. Os ramos naturais da oliveira foram quebrados. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em patética lamentação: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Até então eles chamaram o templo a casa de seu pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para sua glória. O povo outrora favorecido por Deus estava se separando dele e se tornando rapidamente um povo rejeitado por Deus. Quando sobre a cruz Cristo exclamou: está consumado, e o véu do templo se rasgou em dois, o santo vigia declarou que o povo judeu rejeitara aquele que era protótipo de todos os seus tipos, a substância de todas as suas sombras. Israel se divorciara de Deus. Então, irmãos, ao rejeitar a Cristo, Israel foi rejeitada como uma nação de Deus. Se cumpriram as 70 semanas de Daniel no capítulo 9, a qual um tempo seria dado para Israel se arrepender. Israel não se arrependeu. Rejeitando o Filho de Deus, foram rejeitados como um povo de Deus, como nação de Deus. Eles se divorciaram de Deus. Por quê? Não acompanharam a luz vinda do céu. E é por isso que esses judeus que permaneceram com o coração duro, eles não foram reavivados no Pentecostes. Nós vamos falar um pouco sobre o trato de Deus com povos e indivíduos. Diz assim: Deus não destrói a ninguém. O pecador destrói a si mesmo por sua própria impenitência. Irmãos, olha que Deus maravilhoso, misericordioso. É por isso que esta obra é chamada de obra estranha para Deus. Deus, ele é vida e o seu ato natural é dar vida. E ele não destrói ninguém, mas ele também dá escolha. E nós, por nossas próprias escolhas, nós trazemos a destruição sobre nós. Deus nunca abandona povos ou indivíduos enquanto eles não o abandonam, que foi o caso dos judeus. Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e privilégios, um tempo de prova em que se podem reconciliar com Deus. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua última súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave e atraente voz não mais suplica ao pecador, e cessam as reprovações e advertências. Então a cada um, tanto a indivíduo como a um povo, é dado tempo. Mas quando o povo chega a um estado de total abandono de Deus,
mesmo professando crer em Deus, então, depois da pessoa ou do grupo ter abandonado a Deus, Deus abandona aquele grupo ou pessoa. Um povo que rejeitou Deus pode ser reavivado? Nós já vimos que quem produz um avivamento é o Espírito Santo. Nós já vimos que o Espírito Santo ele é tratado na Bíblia como luz. E por isso nós perguntamos, pode um povo que rejeitou luz receber mais luz? Um povo que rejeitou luz, ele pode ser reavivado? Vamos mais uma vez falar sobre os judeus, que é um claro exemplo. Paulo diz, bem, por incredulidade, eles, os judeus, foram quebrados da oliveira. E tu estás de pé pela fé. Não sejais arrogantes, mas teme. Paulo aqui está dizendo que por incredulidade, por não acompanhar a luz, não acompanhar a luz vinda do céu pela fé, eles foram cortados como o povo de Deus. Enquanto que aqueles que tiveram fé no Evangelho, nas pregações dos apóstolos, eles foram enxertados como o povo de Deus. Paulo ele continua dizendo, vê pois a bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, os judeus, severidade, mas para contigo, a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. Veja que a permanência nossa no povo de Deus e como povo de Deus, ele depende da nossa permanência na bondade, na luz que Deus concede. E eles, também os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Ou seja, se os judeus eles passarem a crer em Jesus, eles novamente seriam enxertados. Novamente, eles fariam parte do povo de Deus. Embora a nação judaica seja rejeitada como uma nação, como um povo de Deus, mas se os judeus passarem a crer em Jesus, eles são enxertados novamente. O que nós aprendemos de tudo isso? É que um povo, ele só pode voltar a ter luz, só pode ser de fato reavivado quando este povo aceita a luz rejeitada. Agora, se isso não acontece, irmãos, eles permanecem em trevas e eles permanecem tirados da oliveira. Agora, o que acontece com o ramo quando ele é tirado do seu galho principal? Ele morre. O próprio Jesus disse isso. Ele murcha e morre. A única forma, irmãos, de ganhar vida novamente é se ele for enxertado na oliveira novamente. Irmãos, avivamento tem a ver com ter vida novamente. Não há como um povo ou um grupo ser avivado se eles não aceitam aquilo que rejeitaram. Enquanto permanecem longe da luz concedida, eles permanecem mortos. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com sacrifícios e ofertas inúteis. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio por que poderia então ser encontrado, pelo ministério do santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Usando o exemplo dos judeus, nós vemos claramente, se não acompanha a luz, não tem como ser reavivado, avivado, não tem como receber luz do céu. Como os judeus poderiam participar das bênçãos do santuário celestial
se eles tinham rejeitado o sacrifício, se eles não entendiam a natureza do santuário celestial. Eles estavam em completas trevas, irmãos. Eles se tornaram mortos espirituais. Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados. A única forma de alguém ser beneficiado por Deus é se ele acompanha a luz. Somente aqueles que seguem a Jesus sabem o que Jesus está fazendo no santuário celeste, sabem o que está acontecendo e aceitam as verdades relacionadas ao santuário celeste é que podem participar das bênçãos do santuário celeste. Nós aqui não estamos julgando ninguém. Mais uma vez afirmo, nós estamos tratando principalmente não de indivíduos, mas de povos. Assim como a nação de Israel, ela foi rejeitada após ter rejeitado a luz de Cristo. O mesmo aconteceu com outros povos, como nós vamos ver, e com os protestantes. Mais uma vez nós afirmamos, nós não estamos falando aqui sobre indivíduos, nós não estamos julgando ninguém, nem falando que todos estão perdidos. Não, cada um será julgado segundo a luz que recebeu e as oportunidades de luz que recebeu. Aqueles sim que tiveram a oportunidade de receber muita luz e não andou segundo a luz, a Bíblia diz que este está condenado. Mas eu não estou julgando aqui ninguém. A palavra que Cristo falou, essa é quem vai julgar. No entanto, nós precisamos saber dessas coisas para poder falar se um grupo ou um povo ele está sendo reavivado. Mais uma vez dizemos, só pode ocorrer avivamento se aquilo que foi rejeitado for aceito. E agora eu gostaria de entrar no caso do protestantismo. Gostaria de voltar à história de 1840, quando Guilherme Miller começou a pregar. Então, irmãos, só contextualizando, o que aconteceu? O protestantismo ele foi levantado durante a Idade Média com vários reformadores para restaurar todo o santuário celeste, os móveis do santuário. Mas infelizmente nós sabemos que os protestantes eles não andaram em toda a luz que estavam recebendo. E assim, um grupo levanta uma verdade, outro. Os luteranos, os anabatistas, metodistas, e assim por diante foi erguendo toda a verdade. Estes próprios grupos eles não estavam andando em toda a verdade. E por isso Deus ele levanta o movimento do advento. Na época de Miller, havia muitas universidades cristãs e protestantes nos Estados Unidos, mas é interessante notarmos que Deus não usou essas escolas protestantes ou pastores protestantes para trazer a sua mensagem. Deus usou um fazendeiro. Agora, por que disso? Porque as igrejas protestantes elas já estavam em processo de rejeição de luz. Assim como os judeus estavam rejeitando a Cristo, as igrejas protestantes elas estavam rejeitando a Cristo também pela luz que ele estava transmitindo. Neste contexto, quando Miller começou a pregar, ele diz assim, Ellen White fala assim sobre aquele movimento. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou pensamento de criar qualquer interesse separado do das denominações existentes, ou de beneficiar uma em detrimento da outra. Pensava em beneficiar a todas. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Percebam que Miller ele não estava querendo criar uma nova organização, nem um novo movimento, mas ele queria beneficiar todas as igrejas protestantes de forma geral. Ellen White continua dizendo assim, por algum tempo, muitas igrejas receberam bem o seu trabalho, mas, decidindo-se contra a verdade do advento, desejaram suprimir todo o exame desse assunto. Aqueles que haviam aceitado a mensagem foram colocados numa posição de grande provação e perplexidade.
As igrejas que recusaram receber a primeira mensagem angélica rejeitaram luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-los a ver sua verdadeira condição de mundanismo e afastamento e para buscarem o preparo para o encontro com o Senhor. Então olha só o que Ellen White fala. Todas as igrejas protestantes na época de Miller, elas já estavam num estado muito profundo de mundanismo. E Deus então levanta este movimento para reavivar aquelas igrejas, para trazer luz para aquelas igrejas. E num primeiro momento, quando a mensagem do primeiro anjo, ela começa a ser proclamada, falando sobre o juízo de Deus que estava vindo sobre a terra, aquelas igrejas, num primeiro momento, elas começam a aceitar, mas então logo elas rejeitam. O protestantismo, ele começa a rejeitar a mensagem de Deus. O protestantismo começa a rejeitar a luz do céu. O protestantismo começa a rejeitar o avivamento que estava acontecendo. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem foi entendida pelos adventistas como um anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Nós vemos claramente, irmãos, que o protestantismo levantado lá na Idade Média foram rejeitados em 1844 justamente por terem rejeitado a primeira mensagem angélica. Ao rejeitarem a primeira mensagem angélica, logo foi necessário dar a segunda mensagem angélica, que é Caiu, caiu Babilônia. Os protestantes foram considerados como Babilônia, irmãos. Os adventistas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da palavra de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a igreja de Cristo, pilar e coluna da verdade. Em outras palavras, os protestantes deixaram de ser o povo pelo qual Deus enviava luz. Os protestantes foram rejeitados por Deus como um povo, porque eles rejeitaram a luz do céu. Naquele momento, os protestantes, como um povo, eles foram tirados da oliveira, sim, como os judeus. Precisamos lembrar deste texto. Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por elas beneficiados. Falando sobre os pastores protestantes, perto ali de 1844, Ellen White ela diz o seguinte: tem-se-me mostrado que os falsos pastores estavam embriagados, mas não com vinho, cambaleiam, mas não por causa de bebida forte. Vi que estavam embriagados com o erro e guiavam seu rebanho para a morte. A verdade de Deus está selada para eles, não a podem ler. Quando são interrogados quanto ao sétimo dia, se é ou não verdadeiro sábado da Bíblia, encaminham as mentes a fábulas. Perceba que ela diz que os pastores protestantes, por rejeitar o sábado, estão encaminhando os crentes para a morte. Não para avivamento, irmãos. Não para ter vida espiritual. Para a morte. Os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um deles um pouco de verdade. Mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece nem entenderão.
coisas que para eles são seladas. O Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Se Deus tem luz para comunicar, se Deus tem dotação especial do Espírito Santo para comunicar, Ele vai comunicar aos seus escolhidos, não aos que rejeitaram a Ele. Portanto, irmãos, a segunda mensagem angélica que diz caiu, caiu Babilônia, está falando sobre a queda dos protestantes. Eles rejeitaram a luz e por isso são considerados como Babilônia. Dizer que um avivamento pode ocorrer com os protestantes que se apostataram é o mesmo que dizer que um avivamento pode ocorrer em Babilônia. Gostaria agora de mostrar para os irmãos o caso do protestantismo apresentado em uma visão de Ellen White. E essa visão ela teve perto de 1844. Vi um trono, assentado nele estavam o Pai e o Filho. Perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Vi então uma luz excessivamente brilhante, que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimulavam a luz e se afastava deles. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Perceba que ela está falando do contexto de 1844, da passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Olha como ela continua. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Irmãos, o povo que em 1844 não acompanhou a Cristo, não acompanhou as 3 mensagens angélicas que foram dadas, esses foram deixados em completas trevas. E nenhuma luz, diz o texto, nenhuma luz a mais foi transmitida para eles. Isso quer dizer o quê? Nenhum avivamento para os protestantes foi dado após 1844. Volto a dizer, estou falando de avivamentos como um povo. Agora, Ellen White, ao mesmo tempo que ela fala do contexto de 1844, ela traça para um paralelo dos últimos dias. E olha o que ela diz que acontecerá. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. Olha a seriedade deste texto. Aquele grupo, e nós estamos falando aqui claramente dos protestantes, que se apostataram e não seguiram as 3 mensagens angélicas, infelizmente enganados. Eles recebem sim um avivamento, mas por parte de quem? De Satanás. E essas coisas precisam ficar claras. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus.
e por isso foram deixados. Agora, qual o objetivo de Satanás em conduzir a obra de Deus? O texto termina. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados, os protestantes, mas também atrair de novo e enganar os filhos de Deus. O objetivo de Satanás hoje, irmãos, com os seus falsos avivamentos, é, primeiro, manter os protestantes enganados. Segundo, enganar os escolhidos. Enganar o povo remanescente. E é por isso, irmãos, que nós ficamos extremamente tristes quando pastores não dão o sonido certo. Quando pastores são neutros com relação a este avivamento que aconteceu em Asbury. Irmãos, o caso dos protestantes, ele não é diferente do caso dos judeus. Não vou entrar muito profundamente nessa questão, mas está escrito nos escritos que quando o povo judeu, eles rejeitaram a Cristo, quando Pilatos, ele na frente da multidão lava a sua mão, os judeus então, ali naquele momento, eles gritaram: caia o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, sobre nós e nossos filhos. Rejeitando Cristo, rejeitaram a luz do céu, abandonaram a Deus e se separaram de Deus. Eles próprios se separaram de Deus. No entanto, Deus não derramou os seus juízos sobre aquele povo naquele momento. E o juízo de Deus, ele foi ocorrer apenas no ano 70 da nossa era. Olha quanto tempo, quase 40 anos. Deus permitiu todo este tempo para que os outros judeus, os filhos daqueles judeus, eles demonstrassem se eles iriam seguir ou não a luz dada na cruz do Calvário. E infelizmente, a grande maioria permaneceu na sua impenitência. E todos estes foram destruídos no ano 70. A mesma coisa ocorre hoje, irmãos. Em 1844, os protestantes rejeitaram a luz do céu e por sua impenitência se divorciaram de Deus. No entanto, os seus filhos, os filhos desses protestantes que ainda vivem hoje, Deus está dando tempo de misericórdia para ver se estes filhos vão aceitar hoje a luz das 3 mensagens angélicas. Voltamos a dizer, eles só serão avivados ou reavivados se eles aceitarem as 3 mensagens angélicas. Enquanto isso não ocorre, não podemos dizer que eles estão recebendo o verdadeiro avivamento. Para finalizar agora o vídeo, nós queremos trazer para os irmãos uma advertência muito especial. Logo após 1844, Ellen White ela foi agraciada com a sua primeira visão. Foi feito até este quadro desta visão. Os irmãos podem meditar nisto. E nós vamos ler uma parte dela, pois tem uma advertência muito especial para nós. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, o qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Irmãos, esta primeira visão, ela é muito importante para nós adventistas. Ela vê um caminho, neste caminho estava o povo do advento. Eles estavam indo em direção a Canaã celestial. Atrás deles havia uma luz que iluminava todo o caminho. E essa luz impedia que eles tropeçassem e caíssem do caminho. Que luz era esta? O anjo disse, é o clamor da meia-noite. Irmãos, para nós há uma luz colocada no início do nosso caminho.
E essa luz, ela vai fazer com que nós não venhamos cair, com que nós não venhamos nos apostatar. Esta luz é o clamor da meia-noite. É interessante que o anjo é bem específico, o clamor da meia-noite. E quando nós olhamos os escritos, o que foi este clamor da meia-noite? O clamor da meia-noite, ele faz referência à parábola das virgens, quando a meia-noite diz, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Num cumprimento profético para nós adventistas, isso se refere a algo que aconteceu lá em 1844. Eu não vou ler agora nenhum texto, nós já estamos finalizando o vídeo, mas gostaria de contextualizar brevemente o que é o clamor da meia-noite, porque isso é uma luz para os nossos dias, irmãos. O clamor da meia-noite foi quando, depois do povo do advento, discernirem que Jesus voltaria no outono de 1844 e não na primavera, como eles entendiam, então eles começaram a clamar com todo o fervor que Jesus está voltando. Isso aconteceu no verão de 1844, mas o importante é nós sabermos que em ligação com o clamor da meia-noite, no verão de 1844, estava acontecendo também a segunda mensagem angélica. Os dois eventos ocorreram juntos. Enquanto o clamor da meia-noite soava, assim também o segundo anjo soava. Ellen White está dizendo que isso que aconteceu naquele momento é uma luz que vai iluminar nos nossos dias. Nós nos lembrarmos que caiu Babilônia em 1844. Isso vai nos ajudar a não tropeçar nos nossos dias hoje. E principalmente, em breve, no que vai acontecer. Vamos chegar no momento, irmãos, que os protestantes eles vão estar fazendo tão grandes sinais e maravilhas, que se nós não lembrarmos da história do passado, de 1844, que caiu Babilônia, nós vamos cair agora juntamente com eles. Irmãos, este assunto é extremamente sério. Portanto, igreja, nos preparemos, nos revestimos da palavra de Deus. Pois gostaria de ler um último texto. A última grande fraude logo deverá ser apresentada diante de nós. O anticristo operará suas maravilhosas obras à nossa vista. Tão próxima da verdade será a contrafação que será impossível distinguir entre ambas, senão pelas escrituras sagradas. Mediante o testemunho do livro sagrado, cada declaração e cada milagre deverão ser testados. Ó, queridos irmãos, despertemo-nos de nossa sonolência espiritual. Líderes, pastores, influenciadores adventistas, a advertência de Deus está sobre vocês que mantêm neutralidade em pontos de tão extrema importância para o povo de Deus. Meus amigos e irmãos, não venhamos nos compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Tenhamos claro todas as coisas. E não nos esqueçamos de que caiu Babilônia. Mais uma vez recomendo aos irmãos, se vocês desejam entender mais sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que ainda vai acontecer, mais uma vez eu recomendo estes 2 vídeos. Que todos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.